Que a paz do Senhor Jesus te encontre e te faça muito feliz no dia de hoje. Queridos, então, esse é o nosso projeto, garrafão de 20 litros. Começo então escolhendo que tipo de gargalo nós vamos querer. Vamos fazer um vaso. Então, pego agora uma quantidade de papel e vamos criar uma barriga nesse garrafão, porque eu quero um vaso gordinho. Então, nós vamos aí, então, colocar bastante papel bem pressionado, tá bom? Para que ele fique bem compacto aí no meio desse garrafão. E eu vou utilizar apenas a fita crepe transparente, pode usar a fita que você tiver. E nós vamos, então, fazer todo esse processo dessa colagem dos papéis aqui na barriga desse garrafão, tá bom? Isso vai tirar também qualquer condição de peso exagerado. Então, nós vamos utilizar o papel e depois nós temos que cobrir com a fita todo o papel. Não podemos deixar nenhum pedacinho dele descoberto. Mas também, enquanto a gente cobre, nós vamos estruturando o nosso vaso. Veja bem, eu pego do fundo para o gargalo e nós vamos esticar bem essa fita, cobrindo bem todos os espaços desse papel. Vai um pouquinho, vai bastante fita, mas é importante para esse processo, tá bom? E aí é a nossa primeira base, a primeira estrutura que nós estamos fazendo. Em seguida, vendo a modelagem que eu quero, então agora eu vou cortar com a retífica, corto então ali o gargalo natural do garrafão e venho então com um outro recipiente que eu cortei só a bordinha dele, vou fixar aí com cola quente, colocando o vasinho para ser o novo gargalo desse garrafão que agora é o nosso vaso, tá bom? Então, após esse processo, eu pego um lençol de solteiro aqui que eu tenho e vou medir ele, tá? Vou cortar a ponta dele, vou medir a menor ponta mais estreita, tá? No longo vertical dele, no mesmo tamanho, e aí depois em seguida eu venho fazendo um círculo grande com esse lençol na medida que cobre todo esse garrafão, tá bom? E também várias tiras com o restante do lençol. Aí eu venho, pego uma base aqui de ventilador, tá? O pé do ventilador, e vou usar como suporte para segurar essa meu garrafão. Preparo uma quantidade de gesso, tá? Que não pode ficar muito espesso, tem que ficar mais líquido, que ele tem que embeber bem nesse tecido, tá bom? Então, eu vou embeber bastante esse tecido aí e já venho então posicionando o meu garrafão no pé do ventilador, nesse ferro, tá bom? Coloco ele ali de cabeça para baixo e já coloco o lençol embebido de gesso. Marca bem o centro desse lençol para que nesse momento você possa posicioná-lo corretamente. E assim, tá? A gente vai organizando esse tecido ao longo desse garrafão. Pego uma tira agora embebida de gesso e venho amarrando ele lá no gargalo. Feito esse processo, já coloco ele numa base forrada com plástico e aí já organizo ele todo em torno ali do gargalo e já venho com as tiras também embebida de gesso e vou então contornando todo esse gargalo descendo para o garrafão, tá? Depois de colocar todos os tecidos aí, tá? Eu utilizo todo esse gesso que já foi preparado, ele vai condensando um pouco mais e ficando melhor ainda para trabalhar. Tá? E depois de terminar esse primeiro gesso, deixo secar um pouco, secar bem até que eu possa manusear o vaso, coloco ele de cabeça para baixo e repito o processo com uma camada mais espessa de gesso do fundo para em direção ao gargalo, para que ele tenha a mesma espessura, tá? E aí eu vou passando esse gesso com as mãos até que ele cubra muito bem esse fundo do nosso vaso até o meio da barriga ali, onde nós trabalhamos menos na primeira parte. Depois deixo secar um pouco, viro ele novamente e faço mais uma quantidade de gesso e venho alisando todo o nosso vaso para que a estrutura dele fique bem firme,
tá bom? E nós não corramos o risco de ter a nossa peça danificada. Então, se você estiver gostando, curte, comenta, compartilha. Faça também um projeto, tá? Igual ou até mais bonito. E é isso, gente. Eu quero agradecer muito por você estar aqui acompanhando o meu trabalho. Gratidão. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? E eu tenho bastante alegria de estar compartilhando com vocês os meus projetos. Tá? Eu não vou deixar aqui o resultado final pintado, porque ele vai levar 2 dias de sol para secar, pelo menos, tá? De 2 a 3 dias para secagem. Mas depois eu faço um outro vídeo só para mostrar ele acabadinho, já pintado, decorado como da minha escolha. E você pode fazer da sua escolha também, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. E aí, gente, olha, eu continuo, eu fiz mais, pelo menos mais 3 vezes, tá? Uma quantidade de gesso e vou, claro que muito menor do que a primeira parte, tá? Agora eu faço cada vez menos e vou alisando o nosso vaso, retirando a diferença ali com a massa mais espessa, tá? Deixando ele o mais uniforme possível dentro dessa modelagem que nós escolhemos. E ele vai ficando desta forma, tá bom? Ele já está pré-pronto, já só esperando agora a secagem para receber a pintura.